Mais Saúde retorna ao segundo bloco, havendo deixado no ar a pergunta que o Dr. Joseilton vai nos responder sobre a importância da industrialização dos hábitos alimentares, a automatização da vida cotidiana e consequente sedentarismo e o estresse da insegurança em todos os aspectos da vida social. Dr. Joseilton. César, é muito importante que essa pergunta sua é muito pertinente, porque nós estamos dentro desse contexto, também estamos dentro desse contexto. O estresse, não tenha dúvida que ele é um fator que contribui para a degeneração cardiovascular. E além de contribuir para a formação de doença, ele funciona como um gatilho. Ele é capaz de desenvolver ou levar um indivíduo a ter um infarto agudo porque ele apresentou um surto de estresse agudo. Isso não é infrequente, é muito comum. A questão da alimentação, sem dúvida nenhuma, não só as gorduras saturadas os alimentos que a gente chama condimentados, os enlatados, além de muitos deles possuírem gordura saturada, que é a gordura que aumenta o colesterol ruim do organismo, que é o que leva ao desenvolvimento dessa doença chamada aterosclerose. É essa doença que é temida. Nós temos ainda a situação do alto grau de sódio nesses alimentos. Todos os enlatados têm alto grau de sódio. E aí o indivíduo desenvolve hipertensão arterial, dislipidemia, que nada mais é que o colesterol aumentado. E se nós associarmos aos níveis de colesterol elevado, hipertensão arterial, obesidade, porque o indivíduo no mundo moderno não tem tempo de fazer atividade física, ou não faz, ou usa a falta de tempo como uma desculpa para não fazer atividade física. Não se alimenta de forma correta. Se nós associarmos isto, nós vamos entrar na avaliação do risco dele, que geralmente, na sua grande maioria, é de risco intermediário ou de alto risco. Portanto, o paciente que não se alimenta direito, come enlatados, alimentos condimentados, todos eles, além de alto grau de gordura saturada, de sódio, ele fica hipertenso, fica dislipêmico, com gordura aumentada, coloca o estresse e a soma disso daí leva ao que nós chamamos de fatores de risco. Quanto maior o fator de risco, maior a probabilidade dele desenvolver doença. Quais são os fatores de risco mais importantes? A hipertensão arterial, hábito de fumar e as gorduras aumentadas no sangue. Isso sem falar na grande epidemia que o mundo moderno vive, que é a obesidade. O aumento da cintura abdominal. Esses pacientes ficam em mais de 50% diabético, que já é um fator de risco altíssimo. E daí o tempo de vida dele vai ser encurtado e a qualidade de vida dele também vai ser pior. Então, as consequências do mundo moderno são terríveis. Nós temos aqui, doutor Joseilton, algumas perguntas de nossos telespectadores. Quais são os principais tipos de doença cardíaca? Maria da Conceição, o Joseilton já vai lhe responder. As cardiopatias que mais prevalentes são as cardiopatias adquiridas. Existem as congênitas, que a pessoa nasce com aquela cardiopatia, elas são mais raras. O que mais afeta são as cardiopatias adquiridas. E o que leva as pessoas a ter uma doença do coração é o que eu falei: a hipertensão arterial, os hábitos alimentares, a obesidade, o hábito de fumar, o alcoolismo, que também tem uma prevalência enorme, pode levar à doença cardiovascular, doença hipertensiva e doença do coração. E o indivíduo pode morrer em função de forma direta ou indiretamente. Direta, quando um vaso estoura na cabeça e ele tem um AVC, um acidente vascular cerebral. Ou indiretamente, porque a hipertensão e a gordura vai obstruindo os vasos coronários, que são os vasos que irrigam o músculo do coração, que trabalha
com um consumo de oxigênio grande, o coração trabalha de 70 a 100 batimentos por minuto, isso de forma normal. Então ele gasta muito oxigênio, ele precisa ser alimentado. Se a artéria que leva o oxigênio estiver obstruída, ele vai cronicamente desenvolver uma doença do coração ou subitamente ter um infarto e uma necrose e até a morte súbita. A Regina Nascimento, doutor Joseilton, nos pergunta o seguinte: quais são os sintomas do infarto? O sintoma do infarto agudo, que é mais importante, é a dor no peito. Nós chamamos de dor precordial reto-external. Para entender, é uma dor no peito, forte, fortíssima, em aperto, como se estivesse sufocando, correndo para o queixo, para o braço, e associada à falta de ar. A pessoa tem sensação de que o ar está curto. Nessa situação, pode ser que provavelmente ela esteja tendo um infarto e ela tem que ser atendida imediatamente. Que o importante nisso daí, nessa presença dessa dor, é o tempo em que ela tem que ser atendida. Se ela passar de muitas horas, a chance dela diminui. Quanto mais rápido ela for atendida, maior a chance dela sobreviver e evitar uma morte súbita. Num programa de dor torácica ideal para a nossa cidade, para o nosso estado, enfim, para qualquer cidade do país, em quantas horas a abordagem cardiológica deveria ser feita, no máximo a partir do momento da dor? No máximo 6 horas, mas na nossa cidade, nos pontos mais distantes, não se leva mais do que 2 horas ou 1h30 para chegar a um centro de tratamento. Evidente que quanto mais curto for esse tempo, essa janela do atendimento, maior é a chance de sobreviver. Quanto mais tempo, menor a chance. Por quê? Porque existe, ou deveria existir, serviços em que um paciente infartado agudo, ele pode ser revertido e não ter sequela. Porque existe, além de medicação que dissolve o trombo dentro da artéria, existe também a hemodinâmica intervencionista, em que faz o cateterismo e desobstrui a artéria. Porque o infarto ocorre por causa da formação de um trombo dentro da artéria. E o trombo se forma dentro de uma artéria que tenha doença e que a pessoa não sabe. É muito comum, vou citar uma colocação para você, que é muito comum, já me chegou esses conhecimentos. A pessoa que o atleta de final de semana, ele vai jogar uma bola, uma partida de tênis, mas não tem condicionamento. E ele chega lá, passa mal, tem uma dor e tem um infarto agudo. E muitas vezes morre. Isso porque ele não estando condicionado, quando ele faz qualquer esforço, o coração trabalha mais. Ele tem a doença e não sabia. E aumenta a necessidade de oxigênio, há uma força de ruptura da artéria, de cisalhamento. É como se você jogasse uma mangueira com pressão em cima de uma parede porosa e ela começa a desmoronar. Naquele momento, ele tem um infarto e uma morte súbita. Então, é importante que essas pessoas sejam orientadas, porque tem um problema seríssimo, porque as doenças cardiovasculares, elas não dão sintomas. Para você ter ideia, 50% das pessoas que têm hipertensão arterial não sabem sequer que são portadores da doença. Nós encerramos aqui o nosso segundo bloco, vamos para um cafezinho, um copo d'água gelada e já voltamos com o Dr. Joseilton de Souza, que vai nos dar as principais dicas, as principais orientações, Joseilton, para uma vida saudável neste mundo tão pouco saudável como é o mundo moderno. Mais saúde volta dentro de poucos minutos. É um cafezinho, um copo d'água gelada e já estamos juntos de novo.